Sejam bem-vindos ao nosso curso de Física 3. Nessa aula número 14 nós vamos estudar as trocas de energia sob a forma de calor. Como objetivos, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de aplicar o conceito de equilíbrio, para fazer previsões sobre sistemas que trocam energia sob a forma de calor. Na introdução, vamos ver algumas das aplicações aí que esses conceitos têm na engenharia, na arquitetura e em outros aspectos aí da vida diária. Como introdução do tema, vamos falar sobre algumas aplicações na engenharia. Então, esses estudos têm levado aí a desenvolvimento de materiais que são isolantes térmicos, como esse que vocês estão vendo na tela, feito de uma espécie de lã mineral que impede as trocas de energia sob a forma de calor em sistemas nos quais é de interesse manter a temperatura ambiente, Uma outra aplicação é o design e a construção e a implementação de dispositivos de refrigeração nas unidades de processamento de informação dos computadores, os chamados coolers, testes de materiais anti-incêndios. Então aqui nessas imagens vocês estão vendo aí, nessa imagem vocês estão vendo um material sujeito a um aquecimento para verificar se ele pode, se ele tem um comportamento adequado, como um material anti-incêndio. Aqui a gente tem uma aplicação mais ligada aí a vida diária dos habitantes aí das regiões mais frias do planeta, um aquecedor elétrico com um ventilador, geladeiras que são bastante utilizadas na nossa vida diária. São também aplicações derivadas dos estudos das trocas de energia sob a forma de calor. E aí, se a gente for considerar no aspecto mais geral, na ciência, pode-se destacar, por exemplo, os estudos climáticos relativos aí ao efeito estufa, Então, todas essas são aplicações aí dessa área da física que nós vamos passar a investigar agora com mais cuidado. E do ponto de vista da teoria, o estudo, por exemplo, dos efeitos climáticos aí decorrentes da acumulação de gases de efeito estufa na atmosfera, o chamado efeito estufa, é a decorrência direta aí dos conhecimentos derivados das transferências, dos estudos de transferências de energia sob a forma de calor. Então são essas algumas das aplicações dessa área aí da física. E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre a teoria. Vamos investigar então essas trocas de energia sob a forma de calor do ponto de vista teórico. O dispositivo básico utilizado para essas investigações é o calorímetro. Ele é basicamente um recipiente com paredes adiabáticas, ou seja, a função desse dispositivo é impedir ou dificultar a entrada de energia sob a forma de calor desse sistema, ou em outras palavras, manter a energia interna desse sistema constante, sem alteração. Então, em um calorímetro não há troca de energia sob a forma de calor com o exterior, o que pode ser representado por essa equação aqui, que representando a troca de calor com o exterior tem que ser nula. Essa equação, apesar de bastante sintética, é muito poderosa para nos prover algumas previsões, como por exemplo a temperatura de equilíbrio, sistemas em contato térmico, calores específicos de substâncias, massas e calorias de substâncias que estejam dentro desses experimentos. Então, apesar de ser uma equação curtinha, ela é bastante poderosa. Então, se diversos subsistemas, diversas partes A, B e C de um sistema ficarem trocando energia sob a forma de calor, a soma dessas trocas tem que ser nula. Em outras palavras, a energia que for cedida por uma parte deve ser absorvida por outra parte. De outra forma, haveria uma diminuição da energia interna no sistema ou um aumento da energia interna do sistema, mas isso aí é incompatível com a hipótese de que não há troca de energia sob a forma de calor com o exterior. Então não pode nem entrar nem sair energia sob a forma de calor. Então essa equação aqui deve valer. Então a energia cedida por uma parte do sistema tem que ser absorvida pela outra. E aí a gente já fica em condições de fazer alguns exemplos para ver essa equação aí em ação, produzindo alguns resultados, algumas previsões. Então vamos ver isso aí em ação, pessoal. Vamos prever a temperatura de equilíbrio do seguinte experimento. Digamos que em um calorímetro a gente colocou aí um broche de prata bem quente, a 160 graus Celsius, em 28
gramas de água a temperatura, digamos, ambiente 30 graus Celsius, sei lá. Qual que seria a temperatura final de equilíbrio térmico, né? Considerando aí que vão ocorrer apenas as trocas de energia entre água e prata, nós vamos ter que usar o calor específico da água igual a uma caloria por grama grau Celsius, da prata 0,056 calorias por grama grau Celsius. Então vamos lá. Então a gente vai considerar que a troca de energia sob a forma de calor com o exterior é nula. Então a energia que a água absorver vai ter que ser cedida pela prata. Se ambas forem somadas, o resultado tem que ser nulo. Bom, mas aí como essa energia vai se manifestar numa variação de temperatura, então se trata de uma de calor sensível, então deve ser calculado por essa expressão, né? Massa de água, calor específico de água, variação de temperatura da água e assim também para a prata. Então a gente pode inserir os parâmetros aí. Vejam que a grama vai se cancelar, o grau Celsius, como está presente em ambos os termos, vai se cancelar, a caloria que está presente em ambos os termos vai se cancelar. E quando a gente substitui as temperaturas iniciais de água e prata, né, elas vão ocupar essas posições aí na equação. Aí a gente pode distribuir, né, essa multiplicação aqui e arranjar para aqui do lado de esquerdo da igualdade ficam as somas de temperaturas, como está aqui. Do lado direito vai ficar a soma das temperaturas iniciais. Então a gente pode determinar essa temperatura de equilíbrio através dessa razão, 35 graus Celsius. Então percebam como considerar que essa troca de energia aí é nula nos permite determinar, por exemplo, a temperatura de equilíbrio dessa experiência. Vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complexo. Dessa vez a gente vai colocar aí em um calorímetro contendo 0,20 kg de água, 20 graus Celsius, uma amostra de ferro e uma amostra de alumínio, o ferro a 120, o alumínio a 80 graus Celsius. A gente vai determinar aí a temperatura de equilíbrio do sistema, considerando que não ocorrer mudança de fase, ou seja, a água que vai ficar sempre na forma líquida, né? E que, de novo, como isso está sendo realizado dentro de um calorímetro, que não vai haver troca de energia sob a forma de calor com o exterior. Dessa vez nós vamos usar calor específico da água de 4.800, calor específico do ferro de 450, do alumínio 900. Perceba que dessa vez nós vamos ter que considerar aí que as paredes, as porções internas aí da parede do calorímetro vão transferir ou absorver a energia do sistema, então elas vão ter que ser consideradas aí quando se somarem essas energias transferidas, tá? Então vamos começar considerando de novo que, como isso está dentro de um calorímetro, não haverá troca de energia sob a forma de calor com o exterior, então essas transferências de energia internas aí, se forem somadas, tem que se anular. Então aí a gente vai inserindo os parâmetros, né? Perceba que no caso do calorímetro, como é conhecida a capacidade calorífica ou a capacidade térmica dele, nós, para calcularmos a energia transferida sob a forma de calor, só vamos precisar multiplicar ambos os fatores, né? Aí no caso de água, ferro e alumínio, como é conhecido o calor específico, a gente precisa multiplicá-los pela massa. Bom, mas se todas essas transferências forem somadas, o resultado vai ser nulo. E aí a gente pode inserir os parâmetros, cancelar os fatores que estiverem em todos os termos, realizar, aplicar a distributividade aí da multiplicação, né? Então o 50 aqui multiplicado por esse fator vai aparecer multiplicando cada um dos termos, tá? Aí a gente pode realizar essas multiplicações aqui, então 50 vezes 20 graus Celsius vai dar os 100 graus Celsius, e assim para as demais multiplicações. Rearranjar essa equação para que as temperaturas de equilíbrio fiquem no membro esquerdo da igualdade e as temperaturas iniciais do sistema fiquem no membro direito. Realizar somas e, por fim, realizar essa divisão para encontrar que essa temperatura de equilíbrio seja de 35,5 graus Celsius. Vejamos um último exemplo, uma pequena variação, né? Digamos que a gente queira calcular qual seria a massa necessária para produzir um refrigeramento. Então digamos que a gente queira determinar qual que deve ser a massa de água, 27 graus Celsius, inserir no calorímetro para resfriar uma peça de 40 gramas de aço a 120 graus Celsius, considerando que o sistema vai atingir o equilíbrio térmico com a temperatura de 35 graus Celsius. Então de novo nós vamos considerar aqui um calorímetro, não haverão trocas de energia,
com o exterior sob a forma de calor, então a soma das energias transferidas sob a forma de calor no interior do calorimetro tem que ser zero. Em outras palavras, a energia que é absorvida pela água deve ser cedida pelo aço. Se a gente somar ambas, o resultado disso deve ser nulo. Daí a gente pode calcular essas energias pelo calor sensível necessário à refrigeração da água e à refrigeração do aço, né? E o aquecimento da água. Então a gente vai precisar da massa de água, calor específico da água, variação da temperatura da água e assim também para o aço. Substituindo-se aí os parâmetros, a gente pode fazer a diferença aí entre as temperaturas final e inicial para a água e para o aço, para encontrar esses 2 graus Celsius. Podemos cancelar as unidades que aparecem em ambos os termos, para determinar que essa massa vai ser, então, no final das contas, de 744 gramas, né? Então, com isso eu vou encerrando essa aula. Fiquem atentos às listas de exercício no Moodle, me procurem nos horários de atendimento. Meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.